boa tarde para nossa amiga e doutora Ana Redana. Boa tarde. Boa tarde, doutora Ciane. Muito obrigada pelo convite. E estou muito alegre, contente de estar aqui para levar até vocês as informações a respeito, não só por ser o mês de setembro, prevenção ao suicídio, mas algumas coisas sobre saúde mental, saúde física, né? E a gente vai começar aí esse bate-papo. Ok, é verdade. A gente vê que o mês de setembro, a gente se fala bastante, né, na prevenção ao suicídio. Porém, não é só no mês de setembro, é todo ano, né? A gente tem que ter esse olhar de amor, de carinho e gratidão e acolher as pessoas. Vamos conhecer um pouquinho sobre a doutora Ana. Quem é a doutora Ana, a sua profissão. Fala para nós um pouquinho sobre você. Bom, boa tarde, gente. Já quem me conhece há muito tempo, aqui eu moro em Porto Velho, Rondônia, já há muitos anos. Sou do Paraná, minha família mora em Ariquemes, uma parte da minha família, outra parte aqui. Bom, todos conhecem a minha história, por eu ser pastora missionária, trabalhar com a obra de Deus e também teve esse ímpar na minha vida, a qual eu comecei com o meu canal do YouTube, quem me acompanha ela sabe, de ter uma troca na minha profissionalização, né? Então sempre eu coloco aquela frasezinha, tudo começa com você. Por quê? Legal. Porque começou comigo, né? Aconteceu comigo. Já havia acontecido várias vezes, mas eu não fazia ali ideia do que estava acontecendo. Então, foi quando eu tive um psicoterapeuta, né? Meu psiquiatra enviou eu para um psicanalista. Olha só, gente. Que legal. Mas é legal, sabe por quê? Porque quando eu me formei em Direito, eu tinha 21 anos de idade. Mas qual foi o meu primeiro carro de 2 anos? Psicologia e Direito. E eu jamais que eu sabia que eu ia retornar para essa área da saúde mental e todas as áreas que faz parte, não só da psicologia, da psicanálise, enfim, né? E aí eu me apaixonei por isso e tive uma grande oportunidade do nosso mestre querido, quero cumprimentar o Dr. João Oliveira. Dr. João Oliveira, um grande abraço para o senhor, porque foi através da situação que eu passei, de acompanhamento com ele, quando ele me apresentou o curso de psicanálise. Legal. E quando ele me apresentou o curso de psicanálise, eu fiquei, né? Apaixonada. Assim, apaixonada, né? Entendeu? Então, nesse momento, é um momento ímpar, né, na minha vida. E eu vim aqui para conversar com vocês, dizer também que eu estou disponível nesse mês para atendimento a alguém, né? Como a doutora Ciane colocou aquele dia que eu entrei no programa dela. E nós estamos aqui para selecionar e falar, né, porque existem pessoas que elas têm condições de fazer o pagamento, Sim, de sessões e tudo, mas existem aquelas pessoas que não têm condição, né, isso, doutora Ciane? Então a gente também tem que observar isso aí, não é verdade? Sim, com E certeza. você que pode ajudar alguém com um conselho, com uma conversa, ou então enviar para alguma pessoa, né? Então você pode fazer isso, gente. Todo mundo pode ajudar. Não só os psicanalistas, os psicólogos, a pessoas da saúde mental, médicos, enfim, mas todos podem ajudar. Vamos lá, então? Verdade. É um prazer, né, recebê-la aqui no meu programa. Na segunda-feira a gente estava falando na live e aí eu tive o prazer de estar ali com a doutora Ana e nós também falamos que colocamos na nossa bio à disposição aí para fazer a escuta das pessoas que não têm condição de pagar uma terapia e estão precisando mesmo de ser ouvida, né, de alguém importar com ela, de alguém parar e falar assim, estou aqui, eu te acolho. É isso mesmo. Né? Então nós estamos à disposição, entra aí na nossa bio no Instagram e fala conosco que nós vamos atendê-la. Para quem está em casa, nós estamos aí com o nosso WhatsApp 6993346813, 6993346813, manda mensagem, faça uma pergunta para a doutora Ana Redana, que nós estamos aqui para atender você e para responder a sua pergunta. Então, doutora Ana Redana, nós vamos falar um pouquinho sobre essa doença que muitos falam mal do século, outros falam a doença do século, que é a depressão, né? Qual é o seu olhar para
para essa dor da alma? Bom, como o nosso tempo ele é curto, porque Sim. se a gente entrar numa palestrinha aqui, a gente sabe, nós que somos profissionais na área da psicanálise, nós sabemos que são muitas as coisas que nós temos que começar a falar para chegar no quadro depressão. Verdade. Mas se tratando de Setembro Amarelo, se tratando de prevenção ao suicídio, então vamos colocar sobre depressão. Eu fiz aqui alguns tópicos, tá? A respeito, e aí em seguida a gente vai estar falando acerca, porque nunca falamos só de saúde mental. Temos Verdade. que falar de saúde física também, gente, ok? Bom, embora a depressão seja uma realidade para milhões de pessoas que conhecem esse nome ao redor do mundo, esse assunto ainda ele tem muito mistério. Por quê? Muitos ainda não entendem o que realmente é a depressão. Como que ela se manifesta? Quais os fatores que que pode estar por trás dessa depressão, desse quadro clínico de depressão, né? Então, qual é a condição para o indivíduo que está com um quadro de depressão? Qual é o melhor caminho? Será que o caminho da Maria será o mesmo caminho da Joana? Nem sempre. Não é verdade, gente? Verdade. Então, para tratar essa doença que chamamos muitas vezes de doença terrível, sim, porque depressão mata, depressão não é frescura, Sim. né? Então, para a gente falar a respeito disso, desta doença que vem matando muitas e muitas pessoas, nós precisamos reconhecer como é o quadro de depressão na vida de uma pessoa. Como que ela entrou? Será que ela entrou da noite para o dia? Não. Não. Tem os caminhos, não é verdade? Uhum. Então, para a gente ajustar aqui, dentro de um quadro clínico, a gente vai dizer realmente assim: depressão profunda, ou então depressão, é uma condição clínica, mas ela é uma doença silenciosa também. Sim, verdade. Sabia? Então, muitas vezes, pessoas foram frustradas por ter, algumas vezes, dizendo: não, eu estou bem, não está acontecendo nada comigo, porque a doença veio silenciosamente e ela não sabe ou não aceita nem falar desse nomezinho chamado depressão. Sim, existe o tabu. Né? Porque quando as pessoas falam assim: nossa, o fulano tem depressão, já pensa assim: não, pode enterrar, pode tirar ele do emprego. Ou então o marido pode falar assim: não, vou separar dessa mulher. Não é verdade que é assim? Sim, Mas sim. não, olha, a gente tem que levar a sério isso aí. Às vezes você está com depressão e você não sabe. Às vezes você tem depressão e você acha que você está vivendo uma situação na tua vida ou que não é outro quadro que não seja depressão. Então vamos lá. Como eu disse, uma doença silenciosa. Bem. Outra coisa que eu coloquei aqui foi consequências graves. Eu trabalho muito com tópicos. Tá? Sim, sim. Então, o que acontece? Condição clínica, doença silenciosa com consequências graves. Consequências graves, a gente vai analisar o paciente, de onde ele veio, o que ele está fazendo, o que ele fez, o que está acontecendo. Viu como é importante você vir para uma sessão psicanalítica? Muito. Muitas vezes a pessoa fala assim: mas o psicanalista, ele não tem nada a oferecer. Ele tem muito a oferecer, gente. O terapeuta tem sim. muito a oferecer. Então, nesse momento, baseado nessa situação, a gente tem que ver como deve ser tratada a depressão. Isso. A gente não pode pegar um caso simples ou um caso específico de fulano, né? E adequar esse quadro a todas as pessoas depressivas. Não funciona assim. Por que não funciona? Porque nós temos que identificar corretamente cada situação, cada anamnese que nós fazemos, que é para dar um pré-diagnóstico, viu, gente? Um pré-diagnóstico. Cuidado com médicos que dão diagnóstico muito rápido em doenças que não sabe se ter. Diz então o nosso amigo Augusto Cury. E também, quando nós começamos a identificar os danos colaterais. Veja bem, pessoas que dizem que não têm depressão, doutora Ciane, mas elas estão com danos colaterais e não estão observando elas mesmas. Primeira coisa, de danos colaterais, vamos identificar como que essa pessoa está vivendo. Primeiro fator, estou falando muito rápido? Não, tranquilo. Isolamento.
Ah, mas eu gosto do isolamento porque eu sou assim mesmo, como eu já atendi pacientes. Ah, doutora Ana, eu sou assim mesmo, a minha vida é essa. Não, sua vida não é essa, você ficou dessa maneira. Isso mesmo. A segunda situação, como eu falei, trabalho com tópicos. Pessoas que têm uma tristeza profunda. Quando nós falamos pessoas, vamos agora alternar, gente. Adolescentes, pré-adolescentes, perdão, jovens, adultos, anciãos, tá? Pessoas cuidadoras de idosos, parentes de idosos. Às vezes o idoso está com depressão e não está sendo tratada a depressão na vida dele. Ele morre mais rápido. Verdade. Tá? Então vamos fazer mais uma identificação. Melancolia. O que é uma pessoa melancólica? Pessoa melancólica que ela não tem gosto para a vida. Ela não tem vontade de colocar uma roupa bonita. Ela não tem vontade de tomar aquele banho gostoso. Ela não tem alegria em nada. Ela simplesmente está ali, vivendo um dia de cada vez. Né? A outra situação, muito que todo mundo é acostumado a falar, mas existe aqui, né? É o desânimo, né? Pessoa que está muito desanimada. Mas eu quero entrar aqui, viu, gente? Eu quero entrar porque eu vivi um quadro bem complicado, tá? Tive aí 10 dias de atestado, quem me conhece. A questão também, pessoas depressivas, ela ou dorme demais, ou não tem sono. Ou não tem sono nenhum. Verdade. Cuidado com os seus filhos que estão dormindo demais. Porque quem dorme muito é um excesso. Tudo que é excesso está fora do local. Isso. Tudo que é excesso não tá legal. Tá acontecendo alguma coisa. Ok? Então, de início, é isso aí. Se você quiser fazer pergunta para mim, porque eu tenho uma lista aqui para tá falando. É muito bom a gente ouvir, né? A gente faz o programa todo dia e acaba se tornando assim, até mesmo algumas repetições, e é interessante trazer outras pessoas, né, para falar algo novo. E aquele dia eu estava falando que eu ia trazer alguém, e nós temos um ouvinte lá de Itapuã, e ele falou que ele tem HIV, e graças a Deus, quando ele soube a notícia, ele não entrou em depressão. Porque a gente vê que tem algumas enfermidades, né, físicas, que acaba levando a pessoa a entrar em uma depressão. O que a senhora tem para dizer sobre isso? Bom, então, primeira coisa, nós temos que reconhecer, primeiramente, que nós precisamos de ajuda. Então, vamos entrar aqui na questão física, emocional e neurológica. Uma pessoa que não está bem fisicamente, eu vou passar aqui por um relato que é real, ok? Que é real. Ok. Uma pessoa chegou comigo e ela estava passando muito mal. E quando ela entrou, ela disse que ela não tinha força para nada. Ela estava declinada até desistir do que ela estava fazendo de atividades. A primeira coisa que eu observei nela foi que ela estava desnutrida. Então, quando eu atendi ela, eu perguntei para ela: onde você trabalha, qual a sua atividade, quantas horas de sono você faz, qual a sua alimentação. Bom, quando a gente reconhece nas pessoas próximas a depressão, bom, o primeiro princípio básico para começar um tratamento adequado é você perguntar para essa pessoa como está a vida dela, aonde com que ela trabalha, como que está a alimentação, quantas horas ela percorre de trabalho, quantas horas de sono ela faz ou não faz. Porque tem pessoa que acha o máximo, doutora, eu trabalho um monte
de horários, mas 3 horas de sono para mim tá jóia. Meu Mentira! Deus. Se tiver 3 horas de sono, daqui a 1 ano vai infartar, vai ter outros problemas, certo? Isso mesmo. Então, vamos identificar melhor aqui, gente, a questão da depressão, que é o assunto que a gente está falando. Então, o diagnóstico de depressão, ele vai muito além de uma tristeza, de um desânimo, ele vai muito além de um isolamento, de uma fobia social, tá? Ele vai muito além, porque a depressão, ela está associada a variedade de sintomas. Então, esses sintomas são físico, emocionais e neurológicos. Então, o que uma pessoa na família deve ser alertada com alguém que tem quadro de depressão ou quadro frequente de situações que diagnostique a depressão. Algumas pessoas, elas não se interessam mais pela vida. Verdade. Elas acham que a vida delas é aquilo e pronto, acabou. E elas acham que aquele sentimento de inutilidade, aquele sentimento de perda de energia, dificuldade de concentração, é normal. Mas não é normal. Não é. A gente mandar um abraço pro Dr. João, que está conosco ao vivo. Dr. João, um abraço grande, nosso mentor aí. Isso grande mesmo. Abraço. Já. Então, o que acontece? Falando aqui sobre depressão, diagnósticos e também caracterizando aqui, né, a frequência da depressão. Então, muitas pessoas, elas teve o quadro de depressão não por um problema emocional. Elas teve o quadro de depressão por um problema físico. Elas teve um quadro de depressão por um problema neurológico. E como é que a gente vai ver isso? Quando a gente pedir para essa pessoa ir lá no postinho, ou então perguntar, você tem teu médico? Você tem teu clínico? Quanto tempo você não faz um hemograma? Quanto tempo você não faz para ver como está a sua vitamina D, que é o que traz para nós serotonina, dopamina, né? Que nós já sabemos disso. Verdade. Todo mundo sabe disso, a maioria aí. Como é que está a nossa B12? Ah, não, doutor, é mais fácil eu chegar lá na farmácia e comprar o medicamento que eu já compro, já pago. Mas se você já tiver uma B12 suficiente no teu corpo e você injetar, porque tem injetável também, a B12 no seu organismo, você também vai criar um quadro totalmente, não só de área específica e neurológica, mas outras áreas da sua vida, não é verdade? Sim. Então, indicativos mais graves. Vamos falar aqui. Pode me cortar aí se você, tá? Eu quero mandar só que acontece? Só um abraço aqui lá para CEGEP, é onde o Dr. João está trabalhando. Já trabalhei lá. Um abração, CEGEP, até mais. Um abraço aí para vocês, viu? Neldes e Ednelson, um abraço. Grande abraço. Deus abençoe, obrigado pela companhia. Parabéns pelo programa. Neldes e Ednelson na audiência aqui na CEGEP. Obrigado. Opa, legal. Olá, tudo bem? Então, gente, falando aqui, a dificuldade de concentração, o que a pessoa tem? Ela acha que a alimentação dela está normal. Ela acha que os produtos industrializados que ela está consumindo, eu não tenho tempo, eu uso muito micro-ondas, eu uso muito isso, tá? Então, gente, eu tô falando aqui, mas uma hora eu venho para trazer o meu testemunho, tá? Isso, porque vamos marcar, foi uma sim. prova viva comigo, tá? Só trabalho, trabalho e trabalho. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Ela está se alimentando de coisas que não vai trazer para ela uma saúde mental boa, nem uma qualidade de vida, né? Então, vamos lá para a parte das pessoas que ficam agressivas, doutora. Sim. Será que o depressivo, ele é capaz de ficar agressivo? Sim. Tem a pessoa do quadro depressivo agressivo, a pessoa do quadro depressivo que ele fecha a porta do quarto e fica ali sozinho, você não sabe o que está acontecendo, né? E, enfim, uma série de coisas aí, ok? Então, como o isolamento que a gente diz, que a pessoa não fala com ninguém, né? Então tem que falar. Mas para falar que é um quadro de depressão, nós temos que realmente validar essa questão,
Tá, gente? Nós não podemos chegar para uma pessoa e falar assim, você tem depressão. Esse dia, doutora, eu estava lá na minha igreja, eu faço um trabalho social, né? Toda quarta-feira pela manhã a gente faz atendimento, o valor é R$20 uma taxa, e esse valor não é para mim, eu passo, né, para a igreja. É uma forma que eu tenho de contribuir, de ser grata a Deus por aquilo que Ele tem me dado. E aí tem uma adolescente, ela chegou para mim e falou assim, o que eu faço para a senhora falar para mim se eu tenho depressão ou não? Ela queria que eu olhasse para ela e falasse, você tem depressão ou você tem ansiedade? Eu falei, minha filha, não funciona assim. Você quer fazer acompanhamento? Entre em contato com a nossa, né, a menina que agenda para mim. Ela vai agendar, a gente vai fazer acompanhamento com você. Agora, não tem uma forma de eu fazer um questionário para você e te responder no final, olhando para você se você tem depressão ou ansiedade. Uma adolescente, né? Entendi, entendo. Porque muitas vezes as pessoas, elas se jogam, né? Uhum. Mas certamente essa jovem tem toda ali uma questão, né, que a gente tem que ver. Pode haver um distúrbio, pode haver também a questão do chama a atenção dos pais. Sim. Mas presta atenção, pais. Quando os filhos querem chamar atenção com alguma coisa, quando está acontecendo alguma coisa, você tem que observar. Uhum. Porque tem que ver como está realmente, né? Bom, então vamos para a parte, né? Falamos da alimentação, falamos do sono, Uhum. né? Estamos falando nessa tarde na Rota Musical. Sou Ana Redana, psicanalista. E estamos aqui com a doutora Ciane Guimarães, psicanalista também. E é um prazer ter recebido o convite dela. E viemos para falar, mês de setembro, prevenção ao suicídio. E falar sobre depressão, que é a doença que tem matado muitas pessoas. Depressão leva a pessoa a um infarto, sim ou não? Sim. Sim. Depressão leva a pessoa a outros transtornos físicos, neurológicos e emocional? Sim. Por que falamos mês de setembro com o assunto depressão? Porque quando a pessoa já caiu no quadro clínico depressão, é porque ela já passou pelos outros quadros sem ela perceber. Uhum. Qual quadro? Primeiro lugar, ansiedade. Tem a ansiedade normal, que todos nós sentimos, Sim. aquela ansiedade gostosa de encontrar um namorado, de encontrar namorada, ou então de receber uma bênção, uma vitória, mas tem aquele quadro da ansiedade que nos joga para aquele caminho que leva à depressão. Uhum. Ok? Então, vamos falando também aqui com pessoas, você que tem sintomas físicos. Bom, eu não sei se eu estou com depressão, mas eu tenho uma dor nas costas, na nuca, uma enxaqueca terrível. Há possibilidade de eu ter um quadro de depressão? Sim. Sim. Há possibilidade de você ter um quadro de depressão. Por quê? Porque a depressão, ela só não fala nas emoções e neurologicamente. Ela fala no corpo. Isso O mesmo. corpo grita Somatiza, né? quando a mente está falando. Isso. E muitas vezes a pessoa vai lá, compra um naproxeno, compra um diclofenaco e diz, eu vou tomar aqui esse remedinho, porque daí eu melhorei e tô de boa. E não é assim a realidade. É verdade. Infelizmente não é assim. Tem muita gente, doutora, que tá com tudo isso, esses sintomas, e fala que não tem nada pra gente. E a gente olha e sabe que tem, mas temos que respeitar, né? Sabemos o tabu, as pessoas, elas, eu não vou no psicanalista. Esses dias uma amiga entrou em contato para me atender, a mãezinha dela de 78 anos. Só que ela já falou, olha, Ciane, você chega, não fala que você tá atendendo ela. É como se fosse uma visita, porque ela tem um tabu muito grande, que ela fala que só quem vai em um psicólogo é um louco. Então eu cheguei lá, fiz um atendimento sem ela perceber. No final do atendimento, ela me falou assim, as minhas filhas queriam que eu fosse no psicólogo, mas eu não vou, porque o psicólogo trata doido. É claro que eu não falei nada, porque eu já sabia a situação, mas sem ela perceber, ela estava passando por uma análise. A gente encontra pessoas muito assim, doutora, né? Elas têm todos os sintomas, mas elas não querem aceitar. É verdade. Então, gente, hoje mesmo, Boa tarde. tá? Eu não peguei a informação. Eu peguei a informação correta, mas no final não peguei ali
porque nós temos que trazer, né, a pessoa que trouxe a informação, mas essa informação da OMS, Organização Mundial de Saúde, ela é agora de julho, que relatou que mais de 800 mil pessoas morreram em quadro de depressão. Meu Deus. Pessoas que estão infartando, infarto fulminante, muito jovem infartando, né? Começa com uma dor no peito, não sabe o que é, então procura, né? E não chega até onde precisa, que não adianta. Cada um tem a sua especialização. Sim. E não chega a tempo, né? E acontece aí de um infarto fulminante, mas na verdade a pessoa vinha com um quadro depressivo e um quadro de desnutrição. Gente, falando em desnutrição, esqueci da outra palavra maravilhosa, que eu passei por isso, mas depois eu venho aqui com vocês. Eu passei por uma desidratação, vocês não têm ideia. Trabalhando em ar-condicionado, e simplesmente eu esqueci de tomar água. Meu Deus. E como é que é esquecer? Não, você trabalhando lá 6, 8 horas, muitas vezes 4 horas, muitas vezes saindo de lá, indo fazer atendimento, né? Lembrando que eu faço atendimento na residência, tá? Faço atendimento na UB, que é um espaço reservado para profissionais que não têm seus consultórios. Hoje eu não tenho o meu consultório, tá, gente? Eu trabalho mais online, trabalho mais na residência. Vou fazer minha propaganda, né, doutora? Isso, fica à vontade. E fico a dispor também da doutora aqui, que eu atendo também a igrejas, né? Inclusive estava conversando aqui com a minha amiga, né, pastora Guimar, para fazer esse projetinho aí, porque sempre é bom estar interagindo, trabalhando com pessoas e ajudando também aquele que precisa, né? Mandar um abraço aí, um alô para a doutora Lu Oliveira, está conosco ao vivo. Doutora Lu, um beijão grande, né? A nossa amiga psicanalista, ela tá mandando um abraço para nós duas. Um abraço grande para você, né? Tô muito contente por você ter vencido aí, recebido aí, né? E está agora trabalhando, né? Isso. E coisa maravilhosa, né? Inclusive, ela vai estar com a gente amanhã, doutora, lá na roda de conversa no CEGEP, que nós vamos fazer sobre, né, a prevenção ao suicídio. O CVV, ele dá um olhar muito grande agora no mês de setembro para o setembro amarelo, né, a prevenção. Nada contra, né, só que a gente temos que estar o ano inteiro, né, fazendo esse trabalho, esse olhar, fazendo uma palestra. E eu já quero deixar já para os pastores que estão nos assistindo, os profissionais, você que tem uma empresa, você que tem funcionários aí, leva um profissional da área da saúde mental para falar um pouquinho para esse povo, para essas pessoas, sobre a importância do cuidado com a saúde mental. É muito importante, doutora, tem pessoas dentro do trabalho, igual a senhora já falou, né? Tem pessoas na escola, pessoas nas igrejas que estão loucas querendo cometer o suicídio. Exatamente. Entende? E aí você olha para essa pessoa, você não consegue enxergar porque é uma doença silenciosa, a depressão, e aí você pensa, está tudo bem. Daqui a pouco, quando a pessoa se percebe, ela já está várias tentativas ao suicídio, se jogou na frente de um carro, de uma moto, né? Isso é muito grave. É verdade, é isso aí mesmo. Mas é importante salientar também, quando fazemos os atendimentos nessa área, saber da pessoa quanto tempo que ela está. Vamos dizer, uma pessoa que procura ajuda e ela realmente fala, eu estou passando, eu não sei o que é e eu quero saber. Então, normalmente, né, nas pesquisas que eu tenho feito, que a gente lê bastante, pessoas com quadro de depressão, ela começa mesmo, né, depois de vários transtornos, de ansiedade, de crises que ela tem, que ela mesmo não se diz ser de um quadro depressivo, como a gente está falando, mas mais ou menos quando a gente vai trabalhar na anamnese, a gente percebe então se aquela pessoa com 2 a 4 semanas, ela está sem condições de trabalhar, ela não dorme direito, ela não come direito, ela não tem vontade mais de socializar com as pessoas, ela não tem vontade mais de conversar, ela se incomoda com barulhos, presta atenção, com barulhos. Então, isso é diagnóstico de depressão. Um abraço aí ao apóstolo Everson Nogueira, que está conosco. Inclusive, ele tem um Tenda Cash todas as quarta-feiras, né, do Ministério Tenda da Adoração.
a Lu Oliveira, é um prazer assistir vocês. Obrigada, querida. Compartilha aí, clica nessa setinha, que é o aviãozinho, e manda para as amigas, para os amigos, para que eles possam estar conosco também. Agora, vamos dizer aqui também sobre os indicativos mais graves e os sintomas falados não persistentes, tá? Todos nós, em algum momento, vamos apresentar algum desses sintomas. Quais? Esse sintoma de desânimo, de dor nas costas, de dor de cabeça. Mas esses sintomas, eles têm que ser frequentes e avaliados pelo clínico, pelo psiquiatra, pelo psicanalista, terapeuta, para trazer um quadro de depressão. Então, nem todos os sintomas físicos são quadro de depressão, mas todo quadro de depressão tem sintomas físicos. Sim. Ok? Então, vamos dizer aqui também sobre, importante salientar, pessoas que sofrem desemprego. Hoje nós sabemos que a situação no país não está boa, milhões de pessoas estão desempregadas e essas pessoas estão com depressão. Essas pessoas estão mesmo porque entraram no quadro depressivo, né? Outra situação também é a situação de relacionamentos. Pessoas que estão em separação, pessoas que entraram em divórcio, pessoas que fizeram um novo casamento, mas não está dando certo e não tem coragem de falar ao seu companheiro que está depressiva, que está depressivo e quer sair do relacionamento porque não quer mais. Né? Temos que abordar muito essa situação, porque a situação está ocorrendo muito aí, né? É até um caso polêmico, então vamos falar pouquinho. Temos aqui a questão do luto, que todo mundo sabe, pessoa que tem o luto, que sofre o luto, ela tem que ser acompanhada por um médico, ela tem que averiguar como que ela tá, porque o luto não é brincadeira, né? Às vezes a pessoa sofre um luto e ela passa um quadro de depressão em silêncio. Sim. Ela silencia. Ela silencia porque ela não quer dar trabalho para os filhos. Ela silencia porque ela não quer dar trabalho para o marido, ou que ela tem que cuidar do marido. Ela silencia porque ela se acha, o ego da pessoa, muitas vezes, ele é tão forte, que a pessoa se acha que ela não precisa de ninguém. Né? Ela gosta muito de ajudar. Normalmente, pessoas de quadro depressivo, ela é uma pessoa muito espontânea e que gosta muito de ajudar. Essa que é a realidade. Se você vê o histórico de pessoas de quadro depressivo que eu já peguei, são pessoas, assim, nota 10, que foram, assim, alinhadas ao seu trabalho pessoal, físico, ao seu trabalho nas igrejas, mas quando é para se tocar no nome dela, ela tem medo. Ela fala assim, não, comigo isso não vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa, meu amigo, pressão alta, depressão, dores, acontece com todo mundo. E se está acontecendo com você, por favor, fale, grite, né? Eu tenho até aqui algo que eu postei, que depois eu vou ler aqui para vocês, se der tempo, tá bom? Então, agora vamos falar de alerta. Isso. Podemos falar? Podemos, com certeza. Rápida? Não, tranquilo. Tô sendo muito rápida. Aí, gente, eu sou, fazer que nem o outro. Hoje eu tô, vou sentar direito aqui, né? Hoje eu tô uma rapidinha. Então, olha só, gente. Se você ou alguém que você conhece está vivendo, está tendo esses sinais, seja na sua igreja, seja dentro da sua casa com seus filhos, não deixe acontecer o que aconteceu comigo. Que eu tive que ser socorrida por pessoas que me amam. Tá aqui a minha querida, né, amiga, minha comadre, pastora Guimar. E a minha madrinha de casamento. Pois é, você já pensou que maravilha, né? Olha que maravilha, né? E ela, o que acontece? Aliás, né, gente, há muitos anos ela é meu contato de emergência, né? Ah, sim. Ela é o meu contato de emergência, você veja bem, né? Ela, especial, né, ela é meu contato de emergência. Então, o que acontece? Se você está vendo que alguém está vivendo esses sinais, se ele não quer ir para um psicólogo, um psicanalista, chama ele para ir num clínico geral. Sabe por quê? Porque lá no clínico geral vai desvendar uma série de coisas. E muitas vezes as pessoas que têm o óbvio de que eu não quero ir no psiquiatra, eu não preciso de remédio controlado, ou então me dá aí uma valeriana,
Então me dá aí um chá de camomila que amanhã eu tô melhor. Lógico, pode ser que a pessoa não tenha um quadro grave de depressão e nem um quadro leve. Mas acontece que esse negócio de uma camomila, de uma valeriana, que foi assim meus acontecimentos também, que depois gerou o quê? Cai mais rápido no quadro de depressão. Não adianta, a pessoa tem que ter realmente um diagnóstico. Agora, o que você não vai fazer é cair no mercado negro aí, comprando remédio controlado, né, que está acontecendo muito. Se automedicando. Aliás, gente, eu quero falar algo aqui, exprimir uma situação muito delicada, mas é muito importante eu falar sobre isso, tá? Jovens estudantes que fazem uso da Ritalina. Presta atenção, estive agora esses dias atrás com o meu médico, tá? Médico meu, profissional que me atende, estava comentando com ele uma situação que eu queria saber e ele disse para mim sobre o mercado negro da Ritalina. O que é a Ritalina? A Ritalina nada mais é do que um remédio que se compra com receita, mas são vendidos aí. E os jovens que fazem cursos em faculdade, eles querem ficar mais hábil e eles começaram a fazer uso de Ritalina. Mas isso hoje, anos atrás, já acontecia na época da minha faculdade, tá? Então, eu conversando com o meu médico, ali, explorando uma situação, né? A gente vai também para ter informações. Ele falou assim, o número de jovens que vem comigo para atendimento, porque está viciado na Ritalina. Meu Deus. Gente, Ritalina é igual cocaína. Então, mãe, pai, o que teu filho está tomando? É muito sério. Tá? Às vezes ele quer passar num vestibular, às vezes ele quer ficar ágil, ele está devagar porque ele tem um quadro depressivo, ele tem que tratar o quadro depressivo. Ele não tem que tomar Ritalina. Então, deixo aí essa observação, tá, gente? Ótima observação. Pai, mãe, você que está nos assistindo. Não fique comprando medicamento sem instrução médica. Se automedicando, tá? né? Esse tempo atrás eu fiquei sabendo de uma pessoa, não sei ao certo, mas chegou até mim isso aí, tá? Já eu falo sobre as causas genéticas, as causas ambientais e as causas biológicas e psicológicas da depressão. Caso de pessoa que tomou muito Torcilax, Dorflex e morreu de infarto fulminante. E a Infralax, ela tem o mesmo resultado da Torcilax? Pois é, exatamente. Todos esses lax que as pessoas estão fazendo uso, porque estão muitas vezes com fibromialgia. Gente, o corpo grita quando a mente está precisando de ajuda. Mas pode ser que o corpo e a mente da pessoa esteja doente. Por isso é importante um clínico geral também. Sim. Não é verdade? Então, é um composto de coisas. Então, o que acontece? Muitas vezes, porque está no Brasil, olha, a minha filha mora fora do Brasil, minha filha mais velha, e ela disse, mãe, aqui, para comprar aí um remedinho para dor nas costas, não é dessa maneira, não. Igual no Brasil, que é solto. Que é um dorzinho aqui, e aqui no Brasil é solto, a indústria está aí aberta, né? Para todo mundo comprar. Então as pessoas chegou sim ao meu conhecimento, né? Lógico, não posso relatar aqui nomes, mas de pessoa que infartou fulminantemente, e ela infartou simplesmente porque ela estava fazendo uso de remédios, esses lax da vida. Beleza? Então é isso aí. Então vamos para a parte das principais causas da depressão. Você quer ir pro... Não. Vamos continuar, que a gente usou bastante intervalo. Vamos fazer aqui rapidinho, então, que a gente já está com 14 horas e 18 minutos. Eu sou Ana Redana, psicanalista. Estou aqui com a doutora Ciane Guimarães. É um prazer ela ter me convidado, né? E faz tempo que eu quero vir aqui para falar alguma coisa a respeito de saúde mental. E é muito bom, gente, tá ótimo o aprendizado, tá bom? Clica aí, compartilha, você que está aí no nosso aplicativo ou no nosso site www.rotamusicalbrasil.com, entre em contato através do número 9334-6813, 9334-6813, mande a sua pergunta. Você que está aí também, faça a sua pergunta, tá bom? Que a gente vai esclarecer. Gente, eu saí ali da minha página do Facebook, que eu estava ao vivo, Facebook Ana Redana Psicanalista, porque estava meio desconfortável aqui, mas depois eu compartilho ali, tá bom? Para vocês, porque essas informações, normalmente eu deixo de 30 a 60 dias das minhas palestras que eu coloco no Facebook. Aliás, eu tô sumida, né, gente?
tô sumida, preciso voltar pro meu canal, enfim, né? Preciso fazer um monte de coisa, mas naquele monte de coisa, primeiro eu tenho que fazer por mim, né? Então daí depois eu faço pelo outro, né? Aí a gente continua, não é verdade? Quero agradecer aqui ao Dr. João Oliveira, mais uma vez, que nos incentivou a estudar psicanálise, essa que é a verdade. Quero agradecer ao Dr. João Oliveira, que está oportunizando através do Instituto para pessoas que têm desejo de trabalhar na área da saúde mental. Como é gostoso você trabalhar na área da saúde mental. Eu amo também. É claro que cada um responsavelmente tem a sua vocação, né? Todos temos a nossa vocação, mas delegando aí e sempre abençoando, né, esse homem de Deus, porque quantas pessoas precisam dessa oportunidade e não tem. Isso. E tem pessoas que têm a oportunidade na mão e não gostam de estudar, né? Sim, muitos. Então é isso aí, né? Então a gente vai falar aqui da causa genética, gente. Bom, vocês sabiam que a depressão ela também tem causa genética? Vocês sabiam que também tem causa biológica? Vocês sabiam que tem causa ambiental? Então, depressão não vem de uma causa só definitiva. Ela não tem só uma causa específica. Ela pode ser geneticamente fruto de uma combinação de genes. Diferente se você tem um parente em primeiro grau com depressão. Então, pessoas que têm parentes de primeiro grau com depressão leve, grave, provavelmente, geneticamente falando, as outras terão quadro de depressões. Ah, mas a minha mãe morreu de infarto. Mas você não sabe se ela teve um quadro de depressão ou não. Sim, não sabe. Verdade. Porque é mais fácil hoje a pessoa dizer, estou indo ao cardiologista, do que está dizendo, estou indo ao psiquiatra. Sim. Estou indo ao clínico geral, do que está dizendo, estou indo a um psicanalista, um terapeuta. Porque daí a amiga vai perguntar, o que você vai fazer lá? Você está com problema mental? Né? Então, vamos dizer aí, a parte genética é isso aí que você tem que verificar. Vamos trazer também aqui, que eu achei muito importante anotar, gente, eu sou do caderninho, né? Os fatores ambientais, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem. Eu gosto muito de acompanhar a Ana Beatriz, aquela psiquiatra famosa. Eu também gosto. Gente, o canal do YouTube hoje, ele tem uma esfera aí para tanto quem trabalha nessa área como quem não trabalha. É aquele negócio, né? O meu pai vai fazer 82 anos de idade, né? E ele é uma biblioteca ambulante. Então, meu pai, desde quando eu sou criança, ele fala assim, tem que ler, né? Então, pessoas que não gostam de ler, pessoas que não gostam de informar, claro, ter a veracidade daquilo que você está lendo também, né? Não sair por aí resultando coisas que você não sabe e não tem ideia. Verdade. Não é verdade? Então tem que tomar muito cuidado. Então vamos falar então dos fatores ambientais dentro do quadro de depressão, falando do assunto aqui na Rota Musical com a doutora Ciane Guimarães, a respeito de prevenção ao suicídio. Quais são os fatores ambientais? O primeiro, quando os seres humanos estão num lugar, vamos pegar aqui essa situação que está ocorrendo em Porto Velho, vamos falar um pouquinho sobre a fumaça que está ocorrendo aqui? Gente, essa situação é uma situação ambiental. Sim, certo? sim. A situação, talvez você na sua casa, você não está com gripe, dor de garganta, pneumonia, passando mal, mas tem pessoas, crianças que estão na UPA, não é verdade? Passando mal, então é um fator ambiental, ok? Então vamos falar aqui a primeira parte, situação traumática. Esse é um fator ambiental. O que é uma situação traumática que pode trazer um quadro de depressão, doutora? A pessoa está num trabalho e ela começa a ser maltratada pelo seu chefe. Ao invés dela contar e ela dizer, ela pensa, eu não posso pedir minhas contas porque eu preciso sustentar meus filhos. Eu não posso contar para o meu marido, senão ele vai tirar a satisfação. Sim. Vai ficar mais leve assim eu dar exemplo? Vai. Então, o que acontece com aquela pessoa? Aquela pessoa vai guardando para si o que aquele chefe está fazendo com ele.
Quem não passou esse quadro? Eu já estou aqui diante de pessoas que passaram por esse quadro. Tiveram que se aposentar. Por quê? Porque pessoas estavam ali ocasionando na vida dela, que chamamos de fator ambiental, que é ambiente, trazer, ao invés de propiciar ali para aquela servidora, servidor, funcionário, passaram a ter situação traumática, porque, como diz certas pessoas, vou rasgar teu diploma, sai daqui porque aqui não é o seu lugar, o que você está fazendo? Meu Deus. Isso é muito grave. Muito grave. Ok? Isso é caso até de polícia, tá bom? Outra coisa que é fator ambiental, que hoje 88%, 90% já está passando. Quando eu falar para vocês, vocês vão falar assim, eu levanto o dedinho aqui, igual na sala de aula. Estresse e fadiga. Fator ambiental, né? Fator ambiental. Ai, pai. Okay? Outra coisa também são o quê? As perdas. Então vamos falar de perdas? Vamos começar com essa inflação que está no Brasil. É bom a gente falar sobre isso. Isso. Gente, quando a gente fala em depressão, não sei o que, saúde mental, a gente fala sobre tudo. Sobre tudo. Estava vendo uma entrevista na CNN, né, inclusive de um presidente do Senado, né, e ele falando justamente de uma situação ambiental. Então, o que acontece? Nós, quando vamos ao mercado, quando vemos a inflação, quando vemos que estamos sofrendo aquela perda financeira, estamos trabalhando, ou então estamos aposentados, vemos que o nosso salário não dá para pagar nas contas, o que acontece com a mente daquela pessoa? O que acontece com aquela pessoa? A pessoa começa a ficar em desespero. A pessoa começa a sair da casinha, como diz. Sim. Por quê? Porque nós estamos tendo perdas diariamente, e esses também é do fator ambiental, ok? E outra questão também, que a gente já falou aqui, mas tem que ser falado todo dia, toda hora, que é a questão do luto, que a pessoa não está preparada para perder alguém. Jamais. Agora, vamos falar do luto físico e do luto emocional? O luto físico é quando nós perdemos alguém que realmente morreu e aquela pessoa foi embora. E o luto emocional? Relacionamentos, gente. Perda de amigos, perda de parentes que não falam com outros, perda de pessoas, perda de namorados, noivados, né? Por quê? Porque dentro do fator ambiental, doutora Ana, porque o ambiente de repente proporcionou uma situação. O noivo não estava bem com a noiva, já não quer o casamento, já conheceu outra pessoa. Tudo isso é fator ambiental, falando em depressão e toda essa coisa mais, tá bom? Outras questões do fator ambiental que nós vamos falar também é a questão do abuso mental e físico, qual eu já relatei aqui. Vou rasgar o seu diploma, você não cabe aqui nessa sala, você tem que pedir as contas, você tem que ir embora, e aí aquela pessoa que está ouvindo isso, ela surta. Surto psicótico, surto. E aquela pessoa surta e ainda tem medo de procurar e ainda fala, por favor, não conta pra ninguém que eu tô desse jeito, porque senão nunca mais eu arrumo emprego. Que desespero, né? Não, mas não vamos transformar aqui o programa da doutora Ciane também, né, enfim. A outra questão também muito conhecida, mas que as pessoas não estão valorizando mais. Muitos jovens, mulheres, tá? Estão tendo filhos mãe solo, mãe solteira. E elas estão sofrendo de depressão pós-parto. Só que nem elas não sabem disso. E muitas vezes a mãe não tem conhecimento, ou até tem um conhecimento, mas ela não aceita e fala assim, toma vergonha na sua cara, você não quer lavar uma louça, você não quer lavar uma roupa, mas aquela jovem, ela está com depressão pós-parto. E quando não é a jovem, é a adulta mesmo, casada, que o marido fala, agora você não serve para mais nada. Depressão pós-parto, né? Então, fatores ambientais. Ok? E nesse momento a gente tem que averiguar realmente cada pessoa e especificamente. Opa, a doutora Ana está falando muita coisa aqui, vai ser difícil eu fazer um atendimento. Veio na minha mente isso agora, fazer o atendimento. Não, gente, não é difícil fazer o atendimento. É só você fazer os checklists.
das pessoas, tá? Porque é muito importante você fazer o checklist antes de você falar assim, o fulano está com depressão. Para mim falar, eu tenho que ter uma base. Alguma pergunta? Isso mesmo. A gente estamos quase chegando ao final do nosso programa, né? Eu vou pedir para a doutora dar uma resumida, dar uma fechada, as suas considerações, os seus locais de trabalho, as suas redes sociais, tá bom? Ok. Então, gente, para mim fechar aqui, eu vou falar rapidinho então de fatores biológicos e psicológicos, tá? Os fatores biológicos, muitas vezes a pessoa sofre de uma disfunção neurológica, ela não tem conhecimento ainda, tá? Vamos pegar aqui uma situação, dor de cabeça, tá? E de repente a dor de cabeça dela não é uma enxaqueca. De repente é uma disfunção neurológica. Se ela não tratar essa disfunção neurológica, ela vai cair num quadro depressivo, que é tudo saúde mental, ok? Então, quando a pessoa tem essa disfunção neurológica no cérebro, ela vai sofrer falta de serotonina, dopamina e todos ina aí na cabeça, tá? Então, a pessoa, quando ela não tem um bem-estar, quando ela está numa disfunção neurológica, quando ela está nesses baixos níveis, né, de hormônios, de imunidade, enfim, tudo isso causa a depressão. Para fechar, fatores psicológicos, tá? A maneira como a pessoa está se vendo. Então eu pergunto agora para você que está me ouvindo, como você está se vendo hoje? Eu trabalho, doutora, muito com a escrita terapêutica, mas os meus pacientes são complicadinhos. Tem uns pacientes que é maravilhoso. A escrita terapêutica, ela conta a sua história. Então, você que está aí reservada, não quer contar, não quer saber. Outra coisa, gente, eu vou falar uma coisa aqui, mas a doutora deve saber. Eu trabalho com o ato da confidencialidade quando eu atendo meus pacientes. Sim. O ato da confidencialidade é muito importante, porque se você é um profissional referencial, outra pessoa só vai atender se você não sair por aí contando a história dele. Você pode escrever um livro, dar relatos, mas hoje, lógico, colocando ali nomes fictícios, sim, certo? Com certeza. Tá? Então, fatores psicológicos. Como é que estão os seus pensamentos? Para a gente finalizar aqui. Como é que está o sentimento de culpa? Você está com uma baixa autoestima? Qual a causa dessa baixa autoestima? De repente eu posso estar conversando com alguém aí, te atendendo nesse momento. Como é que está a situação sua do pessimismo? Você é uma pessoa muito pessimista? Pouco? Já aconteceu? Era? Não era? Como é que está a questão de visão? Antigamente você tinha essa visão negativa a respeito da tua vida? Ou é nesse momento que você está sofrendo isso? E outras coisas mais. Então, tudo isso pode contribuir e impactar todo o nosso organismo. Verdade. Então, a depressão, ela não aumenta só, não afeta somente a saúde mental do indivíduo. A depressão, ela afeta a qualidade de vida, a relação com pessoas, social, física e mental. Quem tem depressão, gente, não tem prazer em fazer nada. Se você está vendo alguém, ou se você é essa pessoa, ou se você está fazendo alguma coisa que você fala, opa, eu não fazia isso anteriormente, procure um médico. Não quer ir no psiquiatra agora? Procure um psicanalista, procure um clínico geral. Algumas situações, doutora, são tão graves que as pessoas chegam a não tomar banho. Sim. Já chegou pacientes comigo, online, de fora. Eu estou 3 dias sem tomar banho. Eu não acendo a luz do quarto. Essa é a importância do online, né? Que aí não sente então, o que acontece? O desinteresse pelas coisas ao redor. É né? muito grande. E a questão da pessoa, tá dormindo, tem saúde. Não. Quem dorme demais não tem saúde, quem dorme pouco não tem saúde. Não tem também. Então, lidar com depressão é uma luta diária para muitas pessoas. Sim. Então, de acordo agora com a Organização Mundial de Saúde, eu fiz uma pesquisa hoje, mas é do quadro de julho, 800 mil pessoas por ano tiraram a sua própria vida sem saber algumas o que elas tinham. Meu Deus. Então, procure ajuda profissional. Prevenção ao suicídio, falando sim de depressão, falando sim de prevenção ao suicídio, falando de saúde mental. Não fique nesse tabu.
Doutora, e a pessoa talvez está nos acompanhando e fala assim, eu vivo com uma pessoa depressiva dentro de casa. E como que ela deve agir? Bom, a primeira coisa, você não deve espantar a pessoa. O que é espantar a pessoa? Se você chegar na pessoa, seja seu filho, seu marido, quem for, e já vai falando, querendo tomar o posicionamento como um profissional que você não é. Você tá com depressão, você tá com isso. Vai dar BO aí. Então você tem que falar assim, meu filho, vamos ao médico, vamos ver como é que tá as suas vitaminas, vamos conversar com alguém. Ou então você mesmo procure nós dessa área da saúde e faça ali um histórico da pessoa que está convivendo com você. Porque de repente, através do seu histórico, a pessoa vai falar. E como lidar com um adolescente depressivo que ele ameaça os pais? Olha, se você não me deixar eu namorar, eu vou me cortar. Se não deixar eu fazer isso, eu vou me matar. E já teve tentativa de suicídio. Olha só essa questão de ordem relevante, muito forte aqui, né? Gente, os adolescentes, nossos adolescentes, né? Como não falar? Nossos adolescentes. Sim. Né? Porque ele já fez 21 anos. Não, às vezes ele ainda é um adolescente. Então, como vamos lidar com a situação? Bom, a primeira coisa que eu deixo, Ana Redana, psicanalista, o amor. Sem amor, você não consegue fazer nada. Se você não tem amor aos próprios que estão ao seu redor, você não vai ter amor por ninguém. Então, primeiro começa com amor. Segundo, através desse programa aqui da doutora Ciane, que ela vem falando de saúde mental, participe, entre, veja, observe, encaminhe, converse, porque os nossos adolescentes hoje são os jovens de amanhã. Os nossos jovens andam de moto, os nossos jovens andam de bis, né? Os nossos jovens estão no trânsito. Então nós somos mês de setembro, prevenção ao suicídio. Sim. Como está o teu jovem na sua casa, minha senhora, meu senhor, pai, mãe, madrasta, padrasto? Como está o teu jovem? Será que ele está guardando algo para si que você não tem? Então, como lidar com os adolescentes? Primeira coisa, o amor. Segundo, a conversa. Não guarde somente para você, porque é um assunto muito delicado. Se ele não conseguir levar o adolescente somente, veja bem, eu tenho um paciente jovem, ele não quis ir no psiquiatra, mas o que a mãe dele fez? Foi a psiquiatra por ele. Olha que legal. Levou o vídeo, interessante, levou a conversa, levou o histórico meu, e o psiquiatra indicado por mim, aqui em Porto Velho. E o que aconteceu? Nota 10. Legal, parabéns. Ok? Bom, vocês me encontram aí no Facebook, Ana Redana Psicanalista, no Instagram. Aonde tiver Ana Redana, sou eu, tá, gente? Porque eu tenho um monte de Ana Redana aí e fala assim, será que a senhora... sou eu mesma, tá? E vocês precisando, estão aqui no WhatsApp 69 98407 5491. Estamos disponíveis, né? E trabalhando nessa área. Quero agradecer a doutora Ciane, agradecer vocês que nos acompanhou. Tive que fechar meu Facebook aqui, porque não deu certo, mas tudo bem, não tem problema. A próxima vai dar. A próxima vai dar. Um grande abraço para vocês. Estou encerrando por aqui. E que Deus nos abençoe nesse dia e todos os dias da nossa vida. Ok? Ok. Muito obrigado, doutora Ana, por ter atendido o nosso convite, por estar aqui. Você que não acompanhou, ou talvez você pegou no final, a gente vai deixar salvo lá no nosso Facebook depois. Né, vai ficar beleza, salvo. Vou compartilhar, olha aí, Isso. Vou compartilhar no Facebook. Isso. E aí você vai poder ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. Precisando, entre em contato, aí a doutora Ana Redana faz atendimento também online, presencial, igual ela falou.
né, e nós estamos aqui para atender você. Esse caso dessa mãe é de suma importância, né? O filho não quis, ela foi, gravou o vídeo, pegou o relato da terapeuta, levou ao psiquiatra e aí resolveu o problema. Gente, isso é inteligência, isso é mulheres inteligentes. Nós, inteligentes, somamos, crescemos. Então, seja inteligente na sua casa, com seu esposo, seus filhos, você homem também, seja inteligente, cada um de nós. Ficamos por aqui, retornamos amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Boa tarde a todos. Deus abençoe. Boa tarde. Até mais. Até mais.